gente linda que segue o Colar de Miçanga. Vocês sabem qual que é a diferença entre ecumênico e interreligioso? Não sabe? Então assista agora a pastora Romy Márcia Benck, que é a nossa entrevistada e que vai contar pra gente que diferença é essa. Vai falar também pra gente qual que é o papel da mulher na religião cristã. Vamos lá acompanhar essa entrevista que vai ser muito bacana. E se você gostar, não esquece de dar aquele joinha, de clicar lá em gostei e compartilhar esse vídeo que pode ser importante para outras mulheres, para outros homens, para outras pessoas que estão nos assistindo. Vamos lá? Pastora Romy. Meu nome é Romy Márcia Benck, eu sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e atualmente trabalho como secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, que é um organismo ecumênico composto pelas igrejas Católica Apostólica Romana, Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Episcopal Anglicana do Brasil, Presbiteriana Unida e Sírio-Ortodoxa de Antioquia. Além dessas 5 igrejas membro, também o CONIC ele se articula através de vários regionais ecumênicos que atuam nos mais diferentes estados do Brasil. Em tese, não deveria ter uma diferença. Acontece que a palavra ecumênica, ela foi uma palavra utilizada muito para caracterizar e conceituar o diálogo entre igrejas. Igrejas são aquelas expressões, as diferentes expressões do cristianismo. Então a Igreja Católica Romana é uma expressão, a Evangélica de Confissão Luterana é outra, a Assembleia de Deus é outra. São várias expressões do cristianismo. Então o diálogo ecumênico começou muito entre as igrejas. Depois, com o passar dos anos, também se ampliou o diálogo para outras tradições de fé, judaísmo, islã, aqui no Brasil com as religiões afro-brasileiras. E aí, como é que conceitua esse diálogo? E aí é que surgiu o conceito do diálogo interreligioso, quando é um diálogo feito, por exemplo, por diferentes tradições de fé, cristão com judeu, islã com budismo e assim por diante. Só que se a gente for pegar a palavra ecumenismo na versão no original, ecumenismo significa casa comum. Então a casa que é de todos. Então desde essa perspectiva, se pensar na composição da palavra, ecumenismo deveria significar o diálogo com todos e não só entre cristãos e cristãs. Mas por hora é assim. Ecumenismo caracteriza o diálogo entre igrejas e o interreligioso é entre diferentes religiões. O tema das mulheres no cristianismo é um tema bastante complexo, eu diria assim, e muitas vezes tenso, porque apesar de a gente professar a fé em Jesus Cristo e compreender que Jesus Cristo é uma pessoa que tem como mandamento amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, mas pela fé cristã muitas vezes se legitima muita violência contra a mulher, principalmente quando se pega textos, por exemplo, das cartas paulinas, onde se fala claramente sobre a submissão da mulher, diz que o homem é o cabeça e a mulher o corpo, então, que a mulher deve obediência ao seu marido. Então, a partir desses textos se justifica a submissão da mulher. O cristianismo é uma tradição de fé que muito embasada no patriarcalismo, a gente precisa ter essa compreensão. E em função disso, então, as mulheres sempre tiveram um espaço de protagonismo secundarizado. Nos últimos anos, tem se fortalecido muito a teologia feminista. Aqui no Brasil, uma teóloga feminista muito conhecida é a Ivone Gebara. Ela é uma referência para todas nós, mulheres da teologia feminista.
E a teologia feminista, ela começa a fazer o quê? Ela começa a fazer essa leitura crítica dos textos bíblicos e a questionar essa relação de poder que se estabeleceu dentro das igrejas, que colocavam sempre as mulheres em segundo plano e muitas vezes invisibilizam as mulheres. Então, isso é um movimento, claro que não começou agora, já é um movimento muito antigo. Por exemplo, esse ano nós temos os 500 anos da Reforma Protestante, de Martim Lutero. E uma das ações dos 500 anos é justamente recuperar as mulheres da Reforma. E isso tem sido um trabalho muito interessante, porque se descobriu que lá no período de Martim Lutero tiveram muitas mulheres que fizeram teologia e que criticaram inclusive os reformadores por causa de algumas posturas e assim por diante. Mas a história dessas mulheres é uma história não contada. Agora é que está se resgatando devagar a história dessas mulheres. Então a gente precisa ter essa perspectiva crítica de que, infelizmente, o cristianismo tem uma dívida bem grande em relação às mulheres. A minha atuação aqui no CONIC, ela começou... Eu sempre fui uma militante do movimento ecumênico, sempre fiz parte. E desde há uns 4, 5 anos atrás é que eu comecei a trabalhar aqui no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. O CONIC, ele é um organismo que a gente diz ecumênico institucional, então ele é assumido e composto oficialmente por essas 5 igrejas que eu citei anteriormente. E isso, claro, no início eu fiquei bastante tensa de trabalhar aqui, porque isso significa trabalhar diretamente com as direções, as presidências das igrejas, que são todas masculinas. Sim. E as igrejas, elas têm uma hierarquia, tem um ritual, vamos dizer assim, próprio, né? Então, no início, claro, fiquei muito tensa, sou a primeira mulher a exercer essa função, então é uma coisa muito diferente. Sempre fui militante, como eu disse, no movimento ecumênico, movimento de mulheres, então isso é algo que me caracteriza. Mas assim, até agora eu não posso dizer que eu tenha sofrido algum tipo de preconceito. Ao contrário, a gente sempre tem um diálogo muito respeitoso, as presidências das igrejas são muito abertas, posso conversar, não tenho um exemplo negativo para dar, muito pelo contrário. E um lado muito positivo também são os grupos ecumênicos de base, assim, que eu acho que dão um grande respaldo para o trabalho e contribuem muito para a gente abrir algumas questões também, como, por exemplo, fortalecer aqui dentro do CONIC o tema das mulheres. Aí, o ano passado, nós realizamos um encontro ecumênico de mulheres, participaram 90 mulheres de diferentes igrejas, e o nosso tema foi Mulheres, Direitos e Justiça, um compromisso ecumênico. Então, foi um encontro que marcou muito, e que a gente pretende agora, ao longo desse ano, trabalhar os principais aspectos que as mulheres levantaram naquele encontro. Olha, uma música que eu gosto desde criança, e toda vez que eu ouço eu me emociono, é Rosa de Hiroshima, que é a letra do Vinícius de Moraes, né, um poema lindo e cantado por vários artistas. Eu gosto muito da voz do Mato Grosso. É linda. Mas é a música assim que sempre me acompanhou, é uma música reflexiva, né, que provoca a gente a pensar assim, de qual humanidade a gente está construindo, o que adianta a gente ter um super desenvolvimento científico nisso e naquilo, se de repente esse desenvolvimento é utilizado para a destruição do próprio planeta. Que para mim, assim, as mulheres que marcam muito são aquelas que conseguem estabelecer pequenas rupturas. Eu trabalhei muito tempo em paróquia e nós tínhamos grupo de mulheres e coisas, a gente conversava muito. E ouvindo as histórias de vida, agricultoras, donas de casa, assim, né? As mulheres simples, do dia a dia, né? Simples, né? A gente conversava, às vezes elas contavam das histórias de rupturas que elas faziam.
Então, assim, para mim o que marca é isso. Sempre quando uma mulher, independentemente de quem ela seja, consegue estabelecer rupturas com situações de opressão. Pode ser coisa simples, por exemplo, se dentro de casa ninguém nunca ajudava, dizer, ó, daqui por diante eu não vou mais fazer tudo sozinha. Eu vou exigir que meus filhos, meu marido, minhas filhas me ajudem, que dividam. Então, eu acho que o que as mulheres que eu admiro são essas mulheres que estão aí, anônimas, mas que às vezes conseguem estabelecer rupturas com as opressões que elas vivem no seu dia a dia. Valorize-te a ti mesmo, não tenha medo de dizer não. Nenhuma mulher é obrigada a aceitar tudo, porque nós somos humanas. Deus vai nos amar, mesmo que a gente disser não. E muitas vezes Deus pode nos amar mais ainda se a gente disser não. Por quê? Porque nós estamos valorizando a nossa vida, estamos valorizando quem nós somos, porque cada uma de nós é a imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos cuidar bem dessa imagem que nós carregamos. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se